Segunda-feira, 8 da noite, Tecnotalk tá no ar. Mais uma vez um episódio direto de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação, criatividade e hoje, futuro, neurociência. Isso pode te ajudar muito na sua rotina. Lembrando que você pode sempre acompanhar a gente aqui pelo YouTube. Nosso bate-papo também fica disponível no Spotify e no Deezer. Então, segue a gente. Toda segunda, 8 da noite, você já sabe, estamos por aqui. E quem está comigo hoje são duas convidadas queridíssimas, especialíssimas, que vocês vão adorar, eu tenho certeza. Carla Tchepa é neurocientista, autora de livro, professora, pioneira na aplicação da ciência do cérebro no desenvolvimento humano e também organizacional. E a Letícia Setembro, que é futurista, professora, palestrante e tem cases incríveis de transformação de mindset em grandes empresas e também na área de educação, inclusive durante a pandemia. Prazer gigantesco estar com vocês aqui. Só contando aqui para quem está nos acompanhando que eu conheci as duas presencialmente no South by Southwest, no XSW, em Austin, no Texas, durante o maior festival e evento de inovação, tecnologia que existe no mundo. Então, um prazer ter vocês aqui com a gente em São Paulo também. Obrigada, viu, por terem aceitado. Boa noite para vocês duas. Vamos começar falando de futuro, porque para mim o futuro já é o presente. Em diversos aspectos, nós já vivemos o futuro hoje no presente. E neurociência tem tudo a ver com isso, Carla. Vou começar por você. Como a gente pode ser mais engajado, como a gente pode ser mais conectado com as mudanças que estão por vir e que já estão acontecendo? Cris, primeiro prazer, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com você e poder trocar esse bate-papo aqui com o teu público. E a gente tem, dentro da neurociência, o principal eixo de estudo diz respeito a como que o comportamento humano é uma resultante de todos os estímulos e todos os desenvolvimentos que o indivíduo passa ao longo da sua vida, todo o seu repertório. E comportamento é a forma como a gente lida com o ambiente no qual a gente está inserido. Então, você disse, o futuro é agora. Para a gente, que já é de uma outra geração, a gente sente a pressão, a gente sente a mudança, a gente sente principalmente a mudança de velocidade, de acesso. E a gente sente mais do que a geração mais nova? Com certeza, com certeza. Se a gente perguntar para a Letícia, já vai ser diferente. Já vai ser diferente. Nossa, vocês acham isso muito rápido? Não acho não. Normal, acho ok. Acho que está mudando um pouquinho, até podia estar mais aceleradinho. Uhum. E assim, o que eu sinto é que nós estamos cada vez mais sendo desafiados a mudar padrões. Nosso cérebro funciona a partir da observação de padrões, reconhecimento deles e resposta a eles. E a gente tem um monte de truques para poder saber qual é o melhor comportamento para qual situação, mas não são conscientes. São escolhas que têm a ver com todos esses padrões de repertórios comportamentais. Então, por que a mudança, por que essa velocidade de estímulos, esse acesso que a gente tem é tão complicado para cérebros humanos? Porque a gente vem de fábrica muito mais tendenciado a descobrir que padrões a gente deve manter do que padrões que a gente deve alterar, né? Então, a gente vai até 20, 22 anos entendendo o mundo e desenhando esses padrões. E depois, seria natural que a gente vivesse num ambiente um pouco mais estável, que foi como a gente evoluiu. Então, esse ambiente meio agitado, meio provocativo, quem sabe um pouco veloz demais, mas ao mesmo tempo cheio de oportunidades, transtorna um pouco o cérebro, porque ele sabe que ele pode se engajar, ele sabe que ele pode ter bons resultados se ele se engajar por causa das oportunidades e dos modelos que ele observa, mas ele também tem muito medo de se arriscar. Então, basicamente, a resposta para a tua pergunta vai depender da personalidade desse indivíduo que foi cunhada, né, a partir da sua genética e do seu ambiente. Algumas pessoas estão doidas para acelerar rumo ao futuro e outras morrendo de medo dos riscos que esse futuro oferece. Né? Bom, Letícia é doida para acelerar rumo ao futuro, ela traz o futuro para o presente, inclusive, né, Letícia? É mais ou menos por aí. Eu acho que o futurismo, ele vem atacar essa dor que você comentou. A velocidade é muito grande, então vem informação demais, tem tendências demais. A gente que foi no South by Southwest, a gente sofria com a avalanche de conteúdos. Então, para quem nunca foi, são muitas palestras concomitantes e são muitas experiências concomitantes também, simultâneas. Então,
vai ter 40 coisas para você escolher no mesmo horário. E a gente tá em uma achando, ai meu Deus, será que a outra tá melhor do que essa? Eu devo ficar, eu devo sair, Exato. né? Aquele famoso FOMO, né? Desesperador. E aí você sai, você descobre que a outra tava melhor, e você fala, caramba. Então, você fica arriscando. A dificuldade que eu percebo que o futurismo ajuda, como metodologia, como ciência, é organizar essa informação de forma a te dar um possível caminho para você construir um futuro que você deseja. Então, em meio a tanto caos, né, a tanta complexidade de mudança tecnológica, mudança comportamental, aí política, ambiental e tudo mais, é diferente o futuro que cada nicho, cada setor ou cada pessoa vai querer criar, né, para a realidade dela ou para a realidade do negócio. Então, o futurismo vem e fala, não, calma, tem solução. Se você seguir mais ou menos metodologias dessa forma, você vai entender que, na verdade, todas essas tendências não te impactam no mesmo time frame. Elas não têm a mesma força no teu negócio. Então, você vai começar a falar, então não é tudo que vai me impactar. Tem coisa que pega mais e que pega antes, que eu tenho que monitorar, tenho que tomar cuidado. Tem outras que eu posso olhar daqui a pouco. Aí você começa a organizar a casa, né? Então, para a mente humana, acho que é prazeroso. Você começa a colocar as caixinhas e falar, então, ok, isso daqui calma, isso daqui agir urgente, isso daqui plano de contingência. Pô, isso daqui é oportunidade, como é que eu puxo para o presente? Então, o futurismo, ele atua bem nessa dor mesmo. E isso funciona tanto para empresas, corporações, quanto para a gente mesmo. Seu future self. Isso, para pessoa física, né? Eu estava até conversando com a Carla antes da gente sentar aqui, que a gente não consegue esperar, que o futurismo e a neurociência são muito conectados nessa visão de criação de realidade. Que realidade você quer manifestar, que mudança que você quer manifestar na sua vida individual, quais são os caminhos neurais para você praticar uma mudança, e que no coletivo, quando você junta numa empresa, isso se chama cultura. É aquele grupo de pessoas que está seguindo comportamentos e padrões e que vão ter que mudar, porque você está sendo instigado pelo externo, né? Porque o interno da empresa é difícil mesmo, mas o externo te obriga, a tendência fala, você precisa mudar, a tecnologia está caminhando, e aí essa cultura tem que se transformar. Então, funciona para o future self, com certeza. E Carla, como que o nosso cérebro, como a neurociência pode ajudar exatamente nisso, em sermos mais produtivos, em sermos mais criativos, habilidades essas que a gente vê com o advento de novas tecnologias, as pessoas ficam com medo, vou perder o emprego, etc e tal. E a questão é exatamente, a gente tem que cada vez mais desenvolver as nossas habilidades humanas, as chamadas soft skills. Como a neurociência pode nos ajudar nisso? Então, muito legal a gente colocar uma ciência que é uma ciência natural para e passo com as ciências humanas, porque de fato a psicologia, a antropologia, a sociologia já se debruçam sobre essa pergunta. Mas a visão neurocientífica, ela traz um incremento do que é biológico e do que é natural no ser humano. Então, as ciências naturais, elas tratam da nossa natureza. E aí, olha que barato, quando a Letícia fala, o futurismo é um método que a gente usa para dar conta dessa ansiedade, porque basicamente foi essa a resposta dela, fundamentalmente, a gente fez isso a vida toda. Então, desde 300 mil anos que a gente começa a ter uma cognição melhor, né? 300 mil anos antes desse tempo agora, que a gente começa a ter uma cognição melhor, nosso recurso foi desenvolver ferramenta. O negócio é que as ferramentas que eram mecânicas, né, um bastãozinho para puxar um bichinho que estava dentro de um tronco de árvore, né, ou uma ferramenta como uma pedra para quebrar uma castanha, hoje é uma ferramenta cognitiva. Então, os recursos cognitivos, como, por exemplo, o estudo do futurismo, ele vem para resolver a ansiedade que nós temos de não conseguir prever as coisas. Então, imediatamente eu crio uma ferramenta com um método que estrutura a minha investigação sobre aquilo, né? Um barato que o ser humano vai sempre buscar esse recurso. Ele ficar na incerteza, se jogar do prédio, ele não vai fazer. Uhum. E nesse lugar, o que a gente vai ter? Vai ter um levante de ansiedade. Então, o que a neurociência tem para nos incorporar nessa dinâmica? A gente compreender qual é o nosso sistema de tomada de decisão, o que a gente faz com as ferramentas, o que tem de emocional nisso, né? Porque quando você fala tecnologia humana, comportamento humano, soft skills, você está me dizendo, Carla, como é que eu resolvo a questão de emoção, sentimento e cultura? Né? E como que eu resolvo essa questão da tendência de comportamento que eu estou reagindo ao ambiente? A gente estava no ambiente VUCA antes da pandemia. Né, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Por que a gente vai para o BANI, que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível? Porque a gente não conseguiu resolver, não teve ferramenta para encarar o VUCA.
Quer dizer, o futurismo está posto, mas ele ainda não é um modo de se pensar. Então, as pessoas ainda olham para o futuro de forma insegura. Com certeza, quando a Letícia, ou outro futurista, alguém que tem metodologia, se debruça sobre um problema que na organização está virando um furacão, ele fala, calmou, bola no chão, entendeu? Vamos organizar o time, 3 aqui, 4 ali, a gente passa aqui, você defende ali, e as pessoas falam, agora Ufa, tem alguém né? dizendo, Que alívio. agora tem alguém dizendo como eu fazer. E isso é um tiro que pode sair pela culatra. Porque aí todo o protagonismo do indivíduo, ele pode ir esmorecendo e deixando, delegando para quem está guiando o futuro. Aí a gente começa a correr risco com tecnologia. Aí a questão da produtividade pega, porque se o indivíduo olha para tudo isso e diz, existe método, existe ferramenta, tem gente cuidando disso, eu só vou fazer o que me falarem para fazer. E aí a gente tem hoje uma crise enorme no ambiente corporativo de accountability, responsabilização, autonomia, sentimento de dono. O que é sentimento de dono dentro de uma empresa? Daqui que eu resolvo, daqui que esse negócio é meu. E aí eu estou delegando isso para quem parece ter as ferramentas. Por exemplo, esse é o papel dos influencers na rede social. Uma coisa maluca, que você sabe que a maior parte dos influencers hoje são de lifestyling. São pessoas que falam como viver, e aí eu fico vendo e você está vivendo assim, eu vou viver assim também. Então, a solução que as pessoas querem é que a gente diga o que fazer. E a gente não que pode... entregue de bandeja ali, né? E claro que cada caso é um caso, também tem isso. A gente não tem como trazer, tá lá na prateleira, pega o produto e vamos aplicá-lo. Porque estamos falando de um outro cenário. As corporações são geridas, né, pela administração. E a administração, por essência, é desenvolvida para manter. Sim. Entendeu? Para sustentar e manter. E aí a gente tem uma visão de futuro que, assim, cara, é o contrário. Nós vamos reagir ao movimento. E reagir ao movimento é não manter. Óbvio que vai ter conflito para esses cérebros. Né? Isso é interessante. Desculpa, já passo para você, Letícia, mas é interessante que a Carla traz, que é exatamente essa questão da cultura organizacional. Elas são feitas para serem sólidas. E para ser sólida, para que tenha dificuldade de mudar, de mudança. Eu sei que vocês duas fazem muitos trabalhos corporativos e empresas, então eu queria que você me explicasse exatamente, para quem não consegue entender o que faz uma futurista. O trabalho de vocês duas eu acho incrível, tá? Eu sou apaixonada por futurismo, por neurociência. Já estudei sobre o assunto, não sou uma especialista, mas já fiz várias reportagens sobre isso, então é algo que me encanta muito. Por isso até essa ideia de juntar vocês duas. Mas explica para as pessoas que não conseguem entender o que você faz e o que você faz dentro de uma corporação, até dentro dessa questão que a Carla nos trouxe, nesse momento que a gente precisa mudar, que as culturas organizacionais têm que se adaptar ao novo modelo. Como é possível? Como é possível? O que um futurista faz? Então, primeiro, o futurista é uma pessoa que pesquisa muito futuros, então a gente pesquisa tendências, pesquisa comportamento, entende para onde a coisa pode vir a caminhar. Quando você pesquisa muito, você entende que nada do futuro é predeterminado. Então, não tem como prever, né? Essa coisa que a Carla comentou, vai acalmar, vai botar a bola no chão de uma empresa? Vai, mas não vai prever. Futuro é impossível. Então, a gente logo fala, putz, isso aqui não dá para prever, até porque depende do comportamento humano no presente, como ele vai lidar com aquela tecnologia. Deixa eu te interromper, que eu me lembrei aqui, a Maju Coutinho, que é apresentadora do Fantástico, quando ela fazia o Tempo do Jornal Nacional, ela sempre falava assim, quando ela dizia, vai fazer sol, e chovia, Maju, você falou que ia fazer sol, tá chovendo. Então, a gente, é previsão, não é precisão. É por aí. Não é isso? É a mesma coisa. Então, faz toda essa pesquisa, ok. O que surgiu lá nos anos, especificamente em 1943, é que um cara pegou um professor e falou assim, ok, isso é uma disciplina, porque ele via há muitos anos todo mundo tentando prever, tentando desenhar, tentando fazer forecasting, né, tentando fazer previsões. Ele falou, isso é uma ciência. Então, o futurismo, na verdade, se fala futurologia, e é uma ciência de estudar para onde a humanidade está caminhando. E aí é muito além da tecnologia. Ele olha para antropologia, sociologia, etc. Então, é olhar o movimento como um todo para tentar entender os caminhos. Depois disso, depois lá dos anos 40, começou a surgir metodologia. E aí começou a entrar para dentro das empresas. Então, a Shell utiliza desenho de cenários de futuro há mais de 50 anos. E as metodologias foram evoluindo até que hoje a gente tem muitos cargos de Chief Futurist Officer e outros dentro de grandes empresas. Então, existe agora setor
para ajudar a empresa a desenhar esses futuros. Então, existem cargos de futuristas, tem o cargo futurista dentro de empresas. CFO mudou de tradução. CFO emprestou CFO e virou uma coisa rock and roll, né? E virou, né? Na pandemia também a Unesco e o World Economic Forum se uniram e falaram, não, essa coisa de futurismo e de previsão é uma skill. Então, o futurismo, o que o futurista faz? Tudo isso, né? Ele trabalha com a questão da pesquisa, ele trabalha com metodologia para desenhar esses cenários de futuro e começar a desenhar roadmaps para essas empresas terem visão de futuro que elas não têm. Então, tem muita empresa que, por exemplo, eu atuei como head de inovação na Embraer. A Embraer é uma empresa que precisa ter uma previsão ampla de tempo, de time frame, porque um avião demora muito para ficar pronto, por exemplo. Então, se você não consegue pensar em 5 a 10 anos... Você não consegue desenhar um produto a tempo. E tem várias indústrias que têm essa característica latente. Você tem que estar constantemente previsionando, porque você vai lançar daqui 5 a 10 anos, vai fazer sentido. Né? Como é que você vai operar um táxi aéreo do futuro que é autônomo, é elétrico, não tem bateria pronta, não tem cultura, ninguém aceita que você vai entrar num avião, não tem ninguém dentro para pilotar, não tem certificação, não tem regulamentação. Então, assim, você tem que criar uma nova realidade. Para isso, você precisa de um roadmap, de visão de futuro até para o negócio já não nascer velho, né? Aí o avião já nasce velho. Já não funciona para aquele momento do que ele precisa fazer de fato, né? Para o zeitgeist, né? O Exatamente. espírito do tempo daquele momento já não vai pegar. Isso já aconteceu com outras inovações no tempo, o próprio carro elétrico. Então, o futurismo ele vem ajustar isso para desenhar esses roadmaps, criar essa visão de futuro e falar para a empresa quem que você quer ser. Como é que você se posiciona nesse futuro? Se a gente vai ter, por exemplo, a revolução da AI generativa, que está todo mundo falando, você vai fazer o quê em 5 anos? A empresa fala, puta, eu não sei, meu negócio morre. E aí, tá, se morre, você vai se reinventar? Você vai esperar morrer? Como é que é? Então, desenhar esses roadmaps complexos, você precisa de muita ordem na casa, das pessoas, que é uma coisa que você falou, as pessoas daí sentar e falar, não, tem alguém resolvendo isso para mim? Não pode, o futurismo, a metodologia, ela obriga que todo mundo cocrie aquele futuro, para você se sentir parte dele. Tem um negócio muito legal no que você está falando, né, que a gente sempre ouve quando o tema é futuro, que você não está, de fato, querendo fazer uma previsão de futuro. Você está querendo dizer o seguinte, não vamos deixar o futuro nos atropelar, vamos lá meter a mão e fazer do jeito que é bom para a gente. Vamos fazer o futuro. Existe um futuro que me beneficia. E eu preciso fazer com que ele seja uma tendência maior do que um outro que não me beneficie. E você influencia o futuro, Exatamente. Você cria ele. A melhor forma de prever o futuro é criar o futuro. Então essa é outra ilusão de quem senta e fala, tem alguém resolvendo. Não tem ninguém resolvendo. Você está criando o futuro ou não está criando o futuro. Não, na verdade você vai estar criando um futuro sentado. Exatamente. Catastrófico. Catastrófico, exatamente. Não tem como não criar, o né? futuro ruim e pessimista. O futuro vem, quer queira, quer não. Né? E na opinião de vocês, quais são os principais desafios que vocês veem dentro das empresas, das corporações em relação à inovação? Então, Cris, aqui a gente tem um tema bem complicado porque liderança é o grande problema. E as pessoas não estão percebendo isso. A gente tem um modelo antigo de liderança que ainda que a gente esteja falando, né, em transição de liderança, liderança humana, por exemplo, liderança mais humana, as pessoas sempre vão entender isso como uma liderança que passa a mão na cabeça, uma liderança empática, no sentido de que todo mundo tem seus problemas e ninguém pode dar tudo que você gostaria, e eu preciso que as pessoas entendam minhas limitações. E não é sobre isso. É sobre o líder conhecer ser humano profundamente e entender que tipo de estímulo que ele vai dar, que tipo de resposta ele vai ter. A liderança, infelizmente, é muito baseada no que a gente chama de folk psychology, psicologia popular. Então eu vou te dar um incentivo, por exemplo. Já se falou muito sobre isso, motivação 3.0 e tal, como é que você engaja, como é que você motiva, mas vou dar um exemplo. Quando você faz uma premiação dentro de uma empresa, diz assim, olha, eu tenho uma equipe de 100 vendedores, e eu vou pegar os 3 melhores e vão mandar para uma viagem super legal, e o primeiro vai escolher... Os 3 que mais venderam, né? Não necessariamente são os 3 melhores, mas os 3 que mais venderam. Os 3 que atingiram a meta, para lá. Muito bem. Nesse momento, você imediatamente estabelece a seguinte história. 20, 30, vão dizer, não dá para mim. Eu não tenho carteira de cliente para isso, tal, então ele já não é comigo. Você fica sentado na cadeira. Aí você tem um conjunto ali de uns 60%, 70% que acredita que pode. Só que naquele momento, exatamente do mesmo jeito que a gente vê uma pessoa saindo de uma lotérica, que ela acabou de fazer uma aposta, todo mundo que sai da lotérica começa a gastar o dinheiro do prêmio. Pensem nisso.
pessoa fez uma aposta, ela sai de lá assim, se eu ganhar, vou comprar tal coisa, fazer tal negócio, vou fazer tal coisa. Ela já ganhou. Não tem, olha, a gente faz sempre, né, claro, em mídia, em televisão, quando tem aqueles prêmios acumulados de milhões, a gente faz matéria, né, na porta das lotéricas. Nunca vi, se me ver a mente agora, eu nunca vi um repórter chegar e perguntar, o que você vai fazer se você ganhar? A pessoa, não sei. Não, ela tem planos. Todo mundo sabe. Então você já sai dali, você já ganhou. Em algum lugar onde você ganhou. E aí o que resta dali pra frente é a frustração. Então essas 70 pessoas que vão lutar por essas 3 posições vão se frustrar. 67 delas vão. E os 3 que vão ganhar, é tipo assim, a empresa não fez nada com sua obrigação. Então qual é o prêmio de engajamento que você tem com isso? Nenhum. Muito pelo contrário, você desengajou 97. Você é contra prêmios, então? Eu sou contra qualquer tipo de dinâmica comportamental que seja linear, porque o ser humano é complexo. Esse negocinho de eu vou lá, então, eu vou falar tal coisa, você sabe disso, Cris. Na sua vida, milhares de vezes você fez perguntas ou fez indagações para as pessoas, porque você, na verdade, estava querendo ouvir outra coisa. Lógico. E você foi por aqui para pegar por ali. Então, quem conhece gente, não é linear. Só que a liderança, especialmente para a liderança mais jovem, porque a gente tem um outro fenômeno que vem da tecnologia. Cada vez eu tenho gente mais jovem liderando times. Então, hoje em dia, fácil entrar numa empresa e encontrar um gerente de 28, 30 anos. Sim. Um diretor de 35. Até menos. E o que esses caras acumularam de experiência sobre gente? Pouco, infelizmente. Porque eles não fizeram uma formação robusta em ciências humanas, qualquer que seja. Mas eu fiz psicologia na faculdade de administração. Você nem ia na aula, meu querido. Era aula que você não ia. Entendeu? Você nem dava bola para aquilo. Neurociência, então, nem passou longe. Então, quando a gente fala hoje de segurança psicológica, todo mundo acha que é mimimi. E segurança psicológica é essencial para que eu pense em futuros. Para que eu possa largar o que eu vivo no presente, porque eu não tenho que ficar virando pratinho hoje. E pense no futuro. E crie o futuro. E me projete para o futuro. Se eu estou no jogo com medo a todo momento de que um tapete seja puxado, de que uma entrega não seja feita, que eu não posso errar, que isso me bota em risco. E na tecnologia nós estamos vendo assim, 7 mil para um lado, 10 mil para o outro, 15 mil para o outro. Como é que esses ambientes estão propícios para essas pessoas disruptarem o futuro? Muito pelo contrário, elas estão tentando se manter em pé daquilo que elas têm. E nesse lugar, de qualquer jeito aquilo, né? E nesse lugar, o futuro possível tem um lastro muito restrito, que eu chamo de área de segurança. A gente mapeia uma área de segurança que é até onde eu vou. Daqui eu não vou passar, porque eu posso tomar um tombo e simplesmente sair do jogo. Então, a liderança não é capacitada para entender gente o suficiente para produzir os estímulos dentro das organizações que farão essas pessoas se aventurarem, com todo o aspecto positivo de aventura, no que diz respeito a esse salto num processo de cocriação. A coisa mais difícil do mundo, inclusive, é eu compartilhar meu conhecimento com outro, porque isso pode ser meu grande trunfo. Então, como é que a liderança está lidando com isso? Está lidando mal. Esse, para mim, é o grande problema. É onde eu mais atuo, inclusive. Né? Letícia, eu vi que você estava concordando enquanto a Carla falava. Você acha que isso é um fenômeno que acontece globalmente ou é o que a gente vê mais aqui no Brasil do que fora? Eu acho que é um fenômeno global. Eu acho que é um fenômeno bem global. Eu acho que, claro, vão ter culturas mais passionais ou culturas que vão competir mais em ambiente de trabalho, que a gente vai ver mais questões antiéticas, enfim. Mas, no fim das contas, tem um jogo de xadrez interno que desgasta muito a energia que você tinha que estar gastando para criar futuro. O fato é esse, que você gasta com isso. Você gasta tentando sobreviver, você gasta arquitetando o que você vai fazer para conseguir se manter lá. E você esquece que o seu papel, na verdade, era estar garantindo a perenidade daquela empresa. Porque nem te colocam naquele papel. Né? Então você fala, então isso não é problema meu. Aí você desengaja. E aí você também não quer criar futuro. E isso acontece muito nos exercícios de futurismo que eu faço. A pessoa fala, tá, mas por que sou eu que tenho que criar o futuro da empresa? Por que não? Assim, como não, né? Mas quem que vai tomar a decisão? Aí fica esperando lá de cima alguém. Mas não é para todo mundo tomar junto, é coletivo. Então, a pessoa não está acostumada a ser ouvida também, né? Então, são muitas camadas de problemas que são de pessoas que são culturais. E aí eu acho que derivam outros, né? A questão de, para você inovar, você precisa ter processo para isso também. Então, o problema para a inovação, acho que a segunda camada de problema é processo. É você falar, ok, eu vou inovar, e eu falo de futurismo que fala de régua de
médio e longo prazo, não só de curto. Uma empresa que não sabe inovar, ela tem planejamento de curto prazo. Fala, não, vou olhar no máximo até daqui 3 anos, sei lá. Não arrisco olhar mais do que isso porque vai mudar. Falo, tudo bem, mas e se daqui 5 anos surge a tecnologia que quebra o teu negócio? Você não vai olhar? Você vai olhar até 3 e aí? Não vai dar tempo de você se preparar. Então, tem que ter um processo diferente para você inovar incremental, para você inovar disruptivo, né? As réguas de inovação, horizonte 1, 2 e 3, todas essas nomenclaturas, você precisa mudar o processo. E não é que você vai inovar lá, pensando a longo prazo, você vai deixar de fazer o que você faz hoje para fazer só o longo prazo. Aí você quebra a empresa também. Você tem que saber como processualmente você vai mudar as suas esteiras de inovação para você manter o core business, manter o que te dá fluxo financeiro hoje e, ao mesmo tempo, criar o que vai te dar fluxo amanhã. E que é o que garante tua perenidade, porque isso que está hoje nem sempre é o mesmo que vai estar amanhã. Então, o processo, eu percebo que é uma grande dor. E por isso as pessoas têm medo de futurismo também. Falam, mas é muito distante. Não é, porque você antecipa. Você mapeia a oportunidade, mas você puxa ela para o presente e você atua no presente. Mas não tem muita empresa com esses processos muito engessados? E isso vira um problema gigantesco também. Em geral, empresas muito grandes que têm esses processos engessados, que é difícil você mexer nisso. É colocar na cabeça da pessoa, vamos lá, tem que mudar, tem que pensar. O futuro não é daqui a 10, 20, 30 anos. O futuro é hoje, vamos criar o futuro. O que acontece muito é que grandes empresas criam pequenas startups dentro do seu negócio para inovar sobre o negócio dela. Ela cria um outro ambiente. Aí ela pega os mais maluquinhos, né? Vamos usar um termo assim bem... Eu conheço várias empresas que fazem isso. Pega os mais TDAHs que estão ali disponíveis no momento, entendeu? Que estão com a cabeça mais solta naquele contexto, que trazem boas ideias e deixa o cara fazer um intraempreendedorismo. Vai lá, monta um negócio aqui e a gente vai alimentar você, mas você, por favor, não me atrapalhe o que está rodando. Pois é, mas isso funciona? Assim, eu acho que por enquanto funcionou, mas pode vir a não ser uma velocidade suficiente daqui para frente. Porque, da forma que era até que a Letícia conte isso um pouco para a gente, tem a ver com tendência, mas da forma como a IA está chegando e como os processos, especialmente de, por exemplo, metaverso, mas não é exatamente esse o nome, que seria a computação espacial, né? A computação de espaços, que você vai ter que gerar ocupações e negócios dentro desses espaços, com a IA generativa. E a quantidade de possibilidades que vão se abrindo, porque elas começam a exponencializar. Em termos de possibilidades, a gente vai precisar acelerar. E aí essa coisa de que vai ali um pouquinho e fica brincando lá naquele ambiente colorido, cheio de almofadinha, enquanto a gente faz dinheiro aqui, para o líder da organização, esse lugar aqui é uma bobeirinha. E o que realmente sustenta é o core do negócio. Porque literalmente o que sustenta financeiramente é o core do negócio. Só que ele né? não está entendendo que isso aqui sustenta a história e o futuro dessa organização. Sim. Então, eles não sabem ainda temperar essas duas frentes da forma como deveria e acabam negligenciando. Apertou a economia, tem crise, cai, né? Tem uma crise como essa agora que a gente teve na Americanas, que os bancos obviamente sofreram muito o impacto e tal. Você já vê movimentos de recolhimento. Entendendo esses processos para a gente focar aqui como é que a gente sai da situação, né? Meios de pagamento e outras tantas formas que estavam... Então, se tem um campo, por exemplo, que está mudando muito, é o financeiro. Uhum. Quando você tem Open Finance, imagina, você pode entrar hoje num banco e fazer negócios com o dinheiro que você tem outro. Isso é muito disruptivo. Quer dizer, como é que agora aquele frame do aplicativo do seu banco abre a porta para você entrar, inclusive com a concorrência lá dentro? Os caras já estão vendo que tem movimentos que não são imparáveis. Nem movimentos são imparáveis. Essa troca de informações e tudo mais. E a gente tem uma aceleração em curso agora, que vem da IA generativa, sim. Porque, ainda que ela não seja uma respondedora de perguntas, como muita gente acha, ela começa a substituir coisas que a gente imaginava que não fossem ser substituídas, que é a cognição humana. A gente imaginava que mecanicamente, que um robô faria, ou que a gente teria ali algum outro processo de reconhecimento de padrão de dados, mas manipular esses dados para produzir alguma coisa, isso ainda não estava nos nossos sonhos tão próximos, né? E aí você vai ver... Pesadelos. Pesadelo. Essas IA generativas de imagens, por exemplo. O que acontece com os designers depois de uma coisa dessa? Se eu que faço aquela montanhinha
Né? O Ricardo Justo estava mostrando aí... isso na palestra dele. Eu faço aquela montanha com aquele solzinho. E a IA é capaz de fazer um desenho incrível com aquilo. Como é que ficam essas pessoas que vivem do processo produtivo e não apenas criativo? Mas aí eu vou jogar uma polêmica aqui na Vambora. mesa. Não é muito mais esse medo que as pessoas têm, a inteligência artificial generativa, ChatGPT, esses outros de imagem, etc., vai tirar meu emprego. Vai tirar o emprego de quem não souber mexer nelas. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. E esse é um ponto importante, porque não é só que eu não sei mexer nelas, mas eu baseei toda a minha estrutura de carreira, esse é um ponto importante, no aprofundamento de um conhecimento. Quem realmente está, nesse momento, correndo mais riscos, é aquele ultra especialista. Porque é muito... Especialmente se o teu cargo de ultra especialista for muito bem remunerado. Quer dizer, você buscou isso assim com uma sede. Eu vou ser aquele médico especialista. Falar o caso do meu irmão. Só eu vou fazer aquilo. Falar o caso do meu irmão. Meu irmão é um ortopedista que opera muito bem joelho há 30 anos. Um grande especialista de cirurgia de joelho. Manja muito, um dos melhores do Brasil. Ele começou a operar com robôs. E aí eu perguntei para ele, escuta, como é que fica isso em relação ao... Ele falou, Carla, se não for eu a ensinar para os robôs, outro ensinará. Primeiro, o robô não vai ficar tão bom quanto eu. Então o ego dele também é uma belezinha. Mas ele pode, porque ele é realmente muito bom. Então, primeiro que eu vou ser capaz de ensinar muito bem. E depois, eu vou poder ficar à frente de desenvolver outras técnicas enquanto ele faz o que eu faço repetidas vezes. E que não tem mais talento nenhum naquilo que eu faço, cara. Então é isso, se o ser humano não entender que o nosso talento está na fronteira do conhecimento, está na construção de novas ferramentas, na visão de como que a gente resolve os grandes problemas da humanidade, porque está muito bonito, mas tem não sei quantos bilhões de pessoas passando em vulnerabilidade alimentar. Sim, sim. Então é sobre isso que a gente tem que se debruçar, e não sobre como a vida de cada um de nós vai ficar depois que a inteligência artificial vier. Agora, no meu caso, eu acho sensacional, porque quanto mais ampla for a sua visão sobre o mundo, mais você é capaz de aprender e de multiplicar aquilo que você sabe. Se você é um especialista e custa caro o teu trabalho, você está no risco. Agora, se você é generalista, se você tem uma visão ampla, se você é transdisciplinar, como é o caso do futurismo, como é o caso da neurociência, ainda que possa parecer que eu estude cérebro, eu estudo tendência, estudo comportamento, estudo ciências humanas, estudo qualquer outra coisa menos o cérebro todos os dias ou neurônios todos os dias. E essa visão ampla que a neurociência tem, que vai desde a inteligência artificial até as doenças neurológicas, permite que eu aplique meu conhecimento em diversos campos. Então, eu passo a ser um profissional generalista, ou um polímata, vamos dizer assim, que hoje tem muito mais espaço do que um grande especialista. Então, esse é o shift que as pessoas precisam entender. Letícia, aí dentro do seu universo aí do futurismo, eu sei que o universo de vocês duas, eles se interlaçam, né? Vão de mãos dadas, mas você sente isso também em relação a esse desenvolvimento da inteligência artificial generativa, a essa vinda dela, só no South by Southwest, por exemplo, muitíssimo se falou disso, foi o assunto que mais bombou lá, né? Foi um super tema. Eu complemento a Carla, eu acho que é isso, é exatamente o que ela falou, e eu percebo que assim, é como se a gente fosse viver uma revolução maior do que o que foi uma internet. A internet mudou a forma como muita gente trabalha, ela mudou a forma da nossa cognição, ela mudou a escalabilidade dos conteúdos que a gente acessa, ela mudou um monte de coisa. É como se a gente fosse viver uma revolução ainda maior e que a gente vai ter que encontrar como se adaptar. Então, essa pessoa hiper especialista ou vários outros cargos vão ter que aprender um lugar de colaboração com a máquina. Então muda, o modelo de trabalho muda, você vira colaborativo com essa máquina, porque ela vai facilitar teu trabalho de algum jeito, ela vai interferir. Né? Então um artista que está hoje em dia sofrendo porque estão copiando o estilo dele, né? Então essa IA generativa está copiando o estilo dele, tá um monte de BO por isso hoje. E aí, a IA vai parar de fazer isso? Eu não sei se dá, e provavelmente ela só vai se aperfeiçoar, que é o que a gente está vendo, né? Mas como é que aí você, artista, usa essa tecnologia a seu favor? Então, como é que você faz uma pré-criação nisso e você aperfeiçoa essa criação? Então, o modelo de trabalho, ele muda mesmo. E você começa a se fundir com essa tecnologia, com essa máquina. A Amy Webb criou um termo, inclusive, né? A osmose. Que assim, você tem a Amy Webb, pra quem não sabe, a Amy Webb que é uma futurista. Que é
a vedete do SXSW, todo mundo espera a palestra dela. Você sabe que o Hugh Force, que é o CEO, né, do SXSW, ele fala, o SXSW fez a MWeb, e ela diz, eu fiz o SXSW. Então, e aí ela mais uma vez traz, porque de fato ela não só é muito boa naquilo que ela está fazendo, como ela é uma grande comunicadora e ela sabe, ela como no palco é uma loucura, Não, como ela tem presença, né? O repertório do report deles, a maneira como eles organizam a informação, que é muita, organização. 666 tendências. Vocês acharam esse número assim provocativo? Completamente. Na minha opinião, foi totalmente provocativo. É um sinal, galera. Indo pra lá. É o apocalipse, né? Agora, esse termo que ela construiu, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque não só é o uso das IAs disponíveis, das inteligências artificiais disponíveis, conjugadas entre si, mas também se conjugando com o nosso cérebro. Então, o barato vai ser quando nós, com a nossa potência cerebral, puder usar a capacidade de processamento da IA. Aí a gente ficou chique demais. Você sabe que quando eu saí da palestra dela, só para contar para as pessoas aqui, ela, como a Carla já disse, né, ela dá palestra sempre no SXSW, nesse maior festival de inovação do mundo. Quando eu saí, eu fui lá no ChatGPT e perguntei o que era AI Osmosis. Não soube me responder. É que eu acho que é um termo que a Osmosis ela criou. Ela criou e o ChatGPT ele não é atualizado, né? Também tem isso, né? Não deu tempo. Não deu tempo. E a gente precisa buscar lá na biologia o conceito de osmose, porque o conceito de osmose é uma simples passagem sem gasto nenhum de energia. Isso é uma coisa bem importante, porque ela não está falando de trocas com custo energético. Ela está falando de uma coisa no ambiente. Ela usa osmose exatamente porque ela está querendo falar de que não há fricção, de que não há gasto de energia. E ela usa esse termo fricção. E que simplesmente as coisas vão se entrelaçando como se entrelaçam dentro do nosso cérebro. Porque é assim que a gente usa os diferentes recursos dentro do cérebro. Nós não temos apenas uma inteligência cerebral. Nós temos vários recursos que ao longo do desenvolvimento cerebral se coadunam e trabalham em conjunto. Então a gente já faz isso aqui dentro. Fazer com alguma coisa de fora, com o mesmo nível de inteligência, quanto menos eu perceber que não sou eu, mais a gente vai usar. E a loucura dessa história, como é que termina tudo isso? Não sei se a Letícia concorda com a minha previsão de futuro. Como termina toda essa história, a gente já não vai mais saber o que é da nossa inteligência e o que é uma inteligência artificial. Esse é o fim dessa história. Eu vou mais ou menos para essa linha. Eu acho que a gente vai perder a percepção de quando a gente está sendo interferido ou com essa máquina, assim, com a tecnologia. O seamless, que eles falam, ele vai se tornar default. Então, a gente vai estar tão automatizado naquele uso e naquela coexistência mesmo, no dia a dia, que a gente não vai perceber mais. O que é seu, o que vem de fora. O que está me influenciando, o que foi a tecnologia, o que eu decidi, o que me facilitou, o que eu E assim, Cris, eu acho que isso é uma coisa que assusta as pessoas. Lógico. Como assustava antes. Eu vou decidir sem ter certeza que foi meu próprio cérebro ali que decidiu, que foi influenciado por outra coisa e eu não consigo identificar isso. Isso pode ser assustador. Contanto que você acredite que isto será uma produção externa a você. Agora, isso também tem uma correlação, porque a cada momento, a IA que estará te servindo vai ser mais sua. Então, tem um barato que, assim... Personalizada, individualizada. Você vai usar vamos dizer assim, o algoritmo, para simplificar, vai usar todo aquele frame tecnológico que tem por trás, mas do seu jeito. Então, hoje, quando você programa o seu celular para tocar o toque tal, ou para te dar o alerta tal, ou para te dar a informação tal, ou ver a tendência tal, você já assume que é seu. A gente já fez esse pareamento com a tecnologia. O celular hoje é praticamente um pedaço de nós. Com certeza. Tá vindo para cá, né? Para um watch. Daqui a pouco vai vir para outros devices que a gente vai usar, né? Que são os wearables. Mas o barato é que a gente já incorporou esse e a gente fica com medo. Será que eu vou... Vai incorporar tudo. Porque o que a gente incorpora é aquilo que facilita as tarefas que a gente tem que executar. Então, o que hoje existe? Hoje existe uma fricção em usar a inteligência artificial. Existe. Porque a maior parte das pessoas, inclusive, não são familiarizadas, vamos dizer, alfabetizadas, né? Para usarem sem fricção. Sim. Então, dói. Eu preciso programar, aí o sistema não funciona. A parte esmagadora, né? Isso. Aí tem que ler o QR Code. Aí lê o QR Code, aí não clico, aí não funciona. Ainda é uma decepção para a maior parte dos usuários. Mas quem já conseguiu incorporar, já usa na vida e já se acelera. Então, a cada ferramenta nova que chegar, quando
o Musk promove na Neuralink a ideia de que ele vai implantar um chip, é muito importante que as pessoas saibam um detalhe. Se você implantar um chip, você não vai poder tirar nunca mais. E ele sabe que isso só vai ser verdade quando a gente admitir que a gente quer o nosso celular dentro da gente. Nossa. Entendeu? E Lógico. que tudo bem ele ficar dentro da gente. Eu não tenho mais problemas de pessoalidades com essa inteligência artificial. Então vai acontecer. Quanto tempo? Aí você pergunta pra Letícia. Porque aí Quanto é com tempo? ela. Eu ia perguntar exatamente isso, é óbvio, né? Como jornalista, em quanto tempo vamos ver isso? Pra gente encerrar que o nosso tempo já está esgotado. Não dá para prever, mas a gente vê uma evolução em 10 anos. Uma evolução brusca. Muito brusca e que a gente vai precisar ter essa adaptabilidade. Olê, falaram pra mim ontem que quando o futurista fala 10 anos é porque ele não sabe. Ixi. Vixe. Mas é previsão, vai. não é precisão, vai. Vamos por 7. Pode sair por aí. Isso, vai Vamos melhor. por 7? 7. Sete. Ó, Esse é um 7 é um número bom mágico. número. Mas eu acho que é por aí. A gente vai se adaptando. Tem que ter essa adaptability ou changeability. Não sei, a gente vai ter que vai ter que aceitar. Vai ter Trocar a adaptação. os que vão estar por último nessa transformação. E tomar um pouco cuidado com essa reatividade emocional que a tecnologia causa, porque ela também pode ser manipulada para excluir. Então, se você que está me ouvindo aqui agora entende que isso tudo te agride, pode ser que alguém quis colocar essa agressão e esse medo em você para que você ficasse, inclusive, mais vulnerável frente a essa tecnologia. Uau. Pode Mas ser aí algo também tem outro ponto. A tecnologia proposital, vai lógico. evoluir a nível emocional, vai se conectar com as suas emoções também. Esse é o jogo. Vai mexer com a tua emoção, porque ela vai ter uma emoção digital, ela já vai estar. Você já vai estar se relacionando de bem. As pessoas Essa falam nunca vai ter tecnologia. emoção na IA, e as pessoas não têm ideia do que seja emoção, porque emoção é uma atribuição de valência. É você dizer que aquilo é mais importante que outra coisa. E a IA já faz isso. Ou seja, já tem emoção na inteligência artificial. Ela só não sabe, ela só não verbaliza que gostei mais disso do que daquilo. Mas já tá lá. Já tá lá. Bom, depois dessa, muito obrigada. Boa noite, meninas. Uma delícia. Eu poderia ficar aqui horas conversando com vocês de verdade. Teremos vários papos até lá, mas já deixamos aqui agendado para daqui a 7 anos voltarmos, tá? Ixi! Vai ser um prazer. Mas vários outros até lá, mas com certeza daqui a 7 pra gente ver. E aí, Letícia? Deu certo essa previsão? Deu certo ou não deu certo? Obrigada de Eu verdade. que agradeço a oportunidade, querida. Um prazer Feliz, conversar com maravilhoso. você, conversar com a Prazerzão. Lê. Obrigada, meninas. Um prazer. Boa noite pra vocês. Boa noite. Bom, depois de agradecer aqui as duas, queria sempre lembrar que a gente tem o apoio aqui no nosso videocast da Senpou, que é a escola de negócios mais digital, mais inovadora que a gente tem no Brasil. Importantíssima essa parceria com a Senpou, então. Mais uma vez, brigadíssima a vocês. Um beijo enorme. E, gente, semana que vem, às 8 da noite, Tecnotalk tá de volta aqui com mais tecnologia, criatividade, inovação e, óbvio, protagonismo feminino. Quero ver todo mundo de novo com a gente. Vocês podem mandar sugestões, dizer se estão gostando. Aceito críticas também, tá? A gente vai trocando muitas ideias pelas redes ao longo da semana. Eu adoro e curte aí nosso vídeo no YouTube. Pode dar like nas redes sociais também. Quero saber o que vocês estão achando. Obrigada, boa noite para todo mundo.